Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta de novo. A gente vai continuar as nossas atividades de correção, certo? Então, como o nosso assunto já terminou, então a gente vai continuar abordando as atividades e eu vou passar para vocês uma tarefa que é assistir um documentário e aí ver uma atividade que eu vou passar em PDF que vai ter em relação com esse documentário, ok? Então, vamos colocar aqui para vocês verem slides e pronto. A gente vai corrigir a última tarefa que eu passei para vocês, tá bom? Em PDF. Então, peguem aí o caderno e conferir as anotações de vocês. Como a ciência ela pode se relacionar com a natureza? Como uma melhor compreensão da relação ciência e natureza pode proporcionar melhorias para a sociedade. Como é que a ciência ela vai se relacionar com a natureza? O surgimento da ciência foi quando a gente começou a se perguntar o porquê certos fenômenos naturais eles ocorrem. Então, por que o céu é azul? Por que ocorre o raio? Por que ocorre um relâmpago? Por que eu vejo primeiro o relâmpago e depois escuto o trovão, que foi ocasionado pelo raio? Como é que isso tudo ocorre, certo? Então, a ciência surge a partir de um meio para tentar responder essas investigações, essas perguntas relacionadas aos fenômenos naturais e também como é que ela pode relacionar com melhorias para a sociedade. Então, a partir dos estudos da ciência, a gente pode proporcionar aplicações práticas daquele conhecimento teórico. E aí vai entrar melhorias na saúde, melhorias no meio ambiente, melhorias na tecnologia, na eletricidade, na alimentação e por aí vai, ok? Segundo, matéria definida por tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume, ocupa um lugar no espaço. A partir dessa definição, dê exemplo de algo que não seja matéria, algo que não tem massa e algo que não vai ocupar um lugar no espaço. Então vamos imaginar o que é que não vai ter massa, mas que vai ocupar um lugar no espaço. O calor, a energia, a luz, a temperatura, a radiação, certo? Então tudo isso são coisas que tem no nosso universo, mas que eles não vão ter massa e que também não vão ocupar o lugar no espaço. Terceira questão. Quais são as propriedades das matérias gerais? Quais são as propriedades das matérias? Na verdade, as gerais e as específicas e as suas definições. Todos os materiais vão ter as mesmas propriedades gerais e específicas? Não. Primeiro, o que são as propriedades gerais? São aquelas que são comuns a todo tipo de corpo, certo? Então, no que tem no livro de vocês, o que é ali que vai ser propriedade geral? Massa, volume e impenetrabilidade, certo? Mas a gente vai ver, principalmente quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver que existem outros tipos de propriedades gerais da matéria, tá bom? E as específicas, o que é a propriedade específica, são aquelas que vão depender do material do que é composto o corpo. Então, a densidade vai ser um exemplo de propriedade específica. Também a gente viu que tem outros tipos de propriedades específicas, como a ponto de ebulição e quanto ponto de fusão. Por que eles são específicas? Porque vai depender do material que vai ser composto o corpo, tá bom? Todos os materiais vão ter as mesmas propriedades gerais e específicas. Os materiais eles podem ter as mesmas propriedades gerais, como ter massa ou volume. Exemplo, minha altura é 1,56 m. Vamos dizer que um de vocês também tem essa mesma altura, que é 1,56 m, tá bom? Então, a gente tem o mesmo comprimento. É uma propriedade geral, tá bom? Mas a minha digital, ela é uma propriedade específica, porque a minha digital ela não vai ser igual a um de vocês, tá bom? Então vai ser o que vai ser usado para definir, para especificar quem eu sou, tá bom? Então a propriedade específica ela vai ser exclusiva e particular de cada material, de cada corpo, tá bom? Quarto, quais estados físicos da matéria e como as partículas se comportam em cada uma delas? Temperatura e pressão atuam de alguma forma nos estados físicos da matéria? Explique. Então, quais são os estados físicos que a gente tem? Sólido, líquido e gasoso, certo? E como é que as partículas elas estão em cada um? Lembra do modelo de partículas que a gente viu? Que são aquelas bolinhas todas umas juntas da outra. No sólido, como é que essas partículas elas estão? Elas vão estar umas unidas da outra. Por quê?
Porque a força de atração, ela vai ser muito grande. E a vibração, ela não vai ser tão intensa. Então, vai manter com que cada uma fiquem unidas, ok? Quando a gente está no estado líquido, essa força de atração, ela vai ser menor do que comparado ao sólido. Elas vão estar mais umas afastadas das outras e elas vão vibrar com maior intensidade. E no estado gasoso, as partículas elas estão ainda mais afastadas umas das outras, a força de atração ela vai ser menor e por isso que elas vão uma se dispersar para cada canto, ok? E a temperatura e a pressão, ela pode atuar de alguma forma nos estados físicos da matéria? A temperatura ela está diretamente relacionada com mudança de estado físico. Então, quando a gente tem um aumento ou diminuição de temperatura, a gente pode ter uma mudança no estado físico, ok? E como é que isso vai relacionar? O aumento ou diminuição da temperatura, ele vai atuar na molécula alterando o estado de vibração, certo? E das propriedades das forças atrativas de cada uma delas, certo? E a pressão, ela vai influenciar na energia necessária para a mudança de estado físico. Então, quanto maior a pressão, maior será a quantidade de energia para mudar esse estado físico, tá bom? Então, maior vai ser a energia para quando eu estiver no estado líquido e for para um gasoso, tá bom? Questão 5. Desenhe uma representação esquemática nas mudanças de estado físico que podem acontecer na água e explique detalhadamente cada um dos processos envolvidos, tanto quando há aumento de temperatura e quando há diminuição de temperatura, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação esquemática do livro de vocês, mas não, por favor, desenhem. E aqui a gente tem como ocorrem essas mudanças. Aqui tá, ó, de novo, modelo de partículas. A gente consegue ver bem sobre o estado de como estão essas partículas e a força de atração entre elas. Então, quando eu tenho o aumento da pressão, quando está em estado sólido, ocorre a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e do estado líquido para o estado gasoso ocorre a vaporização, certo? E ainda pode ocorrer a sublimação, que é quando ocorre a passagem direta de estado sólido para estado líquido. Um exemplo, a naftalina, o gelo seco, elas todas passam do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, ok? E aí, quando eu tenho a diminuição de temperatura, eu posso ter a condensação, que é quando eu passo do estado gasoso para o líquido, e a solidificação, que é quando eu passo do estado líquido para o estado estado sólido, tá bom? E aí eu também tenho a sublimação inversa, que vai ser quando eu passo do estado gasoso direto para o líquido, ou estado gasoso direto para o sólido, sem passar pelo estado líquido, ok? E por último, a questão 6, que está relacionada com o último capítulo que a gente viu, que vai ser o quê? Explique minuciosamente os modelos atômicos estudados, então a gente vai explicar bem direitinho, e desenhando cada um a sua respectiva representação esquemática, mostrando as regiões envolvidas quando a gente estiver, ok? Então, primeiro, a gente tem o modelo de Dalton, que foi o que a gente viu, que o Dalton era o modelo da bola de bilhar, certo? E ele dizia que o quê? Que o átomo era uma partícula minúscula, maciça, esférica e indivisível, não podendo ser criados nem destruídos. Depois a gente tem o modelo do Thomson, que é o modelo pudim de passas, que foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. O que é que dizia Thomson em relação ao seu modelo? Ele alegava que o átomo era uma esfera não maciça, bem diferente do que Dalton falava, podendo carga elétrica positiva e negativa distribuída em harmonia. Assim, a carga elétrica total do átomo seria neutra, nula, ok? Depois vem o modelo do Rutherford. O modelo do Rutherford, ele disse que o átomo ele seria descontínuo, ele seria nucleado, já não vai ser distribuído igualmente, eu vou ter um núcleo, e essas regiões seriam o núcleo e a eletrosfera, ok? Essa daqui é a eletrosfera. A carga do núcleo é positiva, próton, enquanto a eletrosfera é composta por elétrons que giravam em torno do núcleo. E posteriormente, do Rutherford veio o Bohr, que ele aproveitou o modelo do Rutherford e fez algumas mudanças. O
modelo do Rutherford Bohr, ele alegava que os elétrons, eles se movimentavam ao redor do núcleo, aqui a gente está os elétrons, e não giravam aleatoriamente, mas se localizadas em órbitas circulares determinadas. Cada órbita circular de elétrons representava um nível de energia definido e constante. Então, essas órbitas, elas passaram a chamar de camadas eletrônicas e foram representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Eu não falei para vocês, mas está no livro de vocês quais são essas camadas. E vai ser interessante para quando vocês estiverem no ensino médio, que vocês vão aprender uma coisa chamada distribuição eletrônica, que é o que? A gente vai distribuir esses elétrons nessas camadas, ok? E aí, respectivamente, da camada mais interior para a camada mais externa. Então, a primeira é a K e depois a gente tem a Q, tá bom? E a saber que quando o elétron troca de camada de energia, ele pode gerar energia. E isso ocorre resultando em luz, então ele vai acabar liberando luz em forma de energia, ok? E por último, a gente tem o modelo de Schrödinger, que ele vai dizer que a região na qual os elétrons se encontram se assemelharia mais a nuvens eletrônicas. E esse é o modelo atômico vigente mais atual. Então aqui a gente tem o núcleo formado por prótons e nêutrons, e aqui ao redor a gente tem a nuvem eletrônica, que vai ser aquela região onde eu vou ter a maior probabilidade de encontrar um elétron. Então ela vai ser, a probabilidade de encontrar um elétron vai ser maior aqui e menor quando a gente for se afastando do núcleo, ok? Opa! Pronto, e aqui a gente fica por aqui. Um beijo em vocês. Não se esqueçam de ver o documentário que eu vou deixar, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!